Olá, Aline Brito por aqui e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que você passa ou já passou por isso. Na verdade, a gente não tem como se esquivar muito sobre ter o controle emocional, mas hoje a gente vai falar como melhorar essa situação da melhor forma possível. Bora lá? Bom, eu arrisco dizendo que o fator principal desestabilizar completamente a nossa vida está relacionado à falta de controle emocional. Por que eu tô falando isso? O ponto que você entende que você precisa imunizar mais as suas emoções facilita muito em todos os demais contextos que você tem na sua vida. Na parte de relacionamento, na parte de trabalho, na parte social, entre você, sua família, seus amigos, enfim. Isso precisa ser mais controlado. Por quê? Se você tem o autoconhecimento, principalmente do que te desestabiliza, quais são os seus gatilhos que fazem você ficar descontrolada, que aflora demais os seus sentimentos, fica muito mais fácil de você entender o que pode ser controlado. Como pode ser controlado isso? E quando você tem essa visão ampliada do que aflora demais os seus sentimentos, você vai se sair muito bem em todos os demais contextos. Aquela frase, o que os olhos não veem, o coração não sente, ela precisa ser aplicada na nossa vida na maioria das vezes. Isso, por exemplo, é um gatilho para mim. Se eu vejo uma coisa, é óbvio que além do que eu estou vendo fisicamente, eu vou criar na minha cabeça muitas outras situações que provavelmente vai muito além do que eu vi. Então eu evito. Então eu não faço. Então eu não quero ver. Foi esse o processo que eu fiz, inclusive, na minha vida, em uma das mudanças de hábitos que eu fiz no início, quando eu tomei essa decisão. Porque coisas me machucavam e eu não queria mais sentir aquela dor. Então eu passei a fazer o quê? Eu passei a me esquivar, eu passei a me bloquear, me imunizar dessas situações. E a partir do momento que eu fiz isso, as coisas começaram a alinhar mais, porque eu estava estava influenciando diretamente em todo o contexto da minha vida. Então, a minha vida de relacionamento social, a minha vida profissional, até comigo mesmo, não estava sendo tão mais agradável assim. Aí você entra em uma ansiedade, você entra em uma depressão, você entra em situações que você dificilmente vai conseguir sair. Porque você está alimentando uma coisa que não deve ser alimentada. Você está alimentando uma situação que vai te machucar cada vez mais. Que vai te deteriorar cada vez mais se você não criar uma imunidade quanto a ele. Então, eu sugiro que você faça o seguinte: anota no papel todos os gatilhos mentais que te desestabiliza, que fazem você ficar muito triste, muito com as emoções muito afloradas, que fazem você ficar muito mal. E ao lado dessa escrita, você coloca o que você pode fazer para que isso não gere essa situação ruim para você, essa dor para você. Então, quais são os seus gatilhos? O que você pode imunizar para que isso não venha acontecer mais na sua vida? Foi o que eu fiz e eu vim aqui sugerir para você, para que a gente tenha uma sanidade melhor na nossa vida, para que a gente não deixe uma questão extremamente conturbada atrapalhar em todo o nosso contexto de vida, em todas as nossas áreas de vida. E assim a gente pode ter um processo mais fácil, uma produtividade melhor e um sucesso muito maior na nossa vida. Afinal de contas, ter amor próprio é o primeiro passo que a gente tem que ter para ter uma vida abundante em todos os sentidos. Tá certo? Bom, te vejo no próximo vídeo e eu espero sinceramente que essa dica de hoje tenha dado algum insight ou agregado em algo na sua vida.
Até lá. Tchau, tchau.